Como silenciar sua mente ansiosa. Funciona sempre. Uma adaptação de café e capítulos. Sua dose de literatura contemporânea. Seu coração está acelerado. A mente não para. Os pensamentos se multiplicam como ondas, um puxa o outro, cada um mais pesado que o anterior. O peito aperta, e a pior parte, você está tentando se acalmar, mas quanto mais tenta, mais parece afundar. Se você já se sentiu assim, preso dentro da própria cabeça, incapaz de encontrar paz mesmo nos momentos mais tranquilos, quero que saiba de uma coisa antes de continuar. Isso não é fraqueza, não é defeito. É o seu sistema de proteção trabalhando no modo errado. A maioria das pessoas tenta combater a ansiedade. Respira fundo, conta até 10, tenta pensar positivo. E quando nada funciona de verdade, conclui que algo está errado com ela. Mas esse é exatamente o equívoco que mantém a ansiedade no controle. A ansiedade não é seu inimigo, é um sinal. E assim que você aprender a decifrar esse sinal, a trabalhar com a sua mente, em vez de contra ela, você vai descobrir algo que vai mudar tudo. Você tem muito mais poder sobre o seu estado mental do que jamais imaginou. Ao longo desta obra, você não vai apenas aprender a se acalmar. Você vai aprender a transformar de forma permanente a sua relação com a ansiedade. Não são soluções rápidas. Não são técnicas superficiais. É a maestria do seu mundo interior. E ela começa agora. Introdução. Imagine acordar amanhã de manhã e pela primeira vez em muito tempo, sentir que a sua mente está quieta. Não silenciada à força, não entorpecida. Quieta da forma natural, que só acontece quando você está em paz consigo mesmo. Imagine entrar numa reunião difícil, receber uma crítica ou se deparar com uma incerteza e perceber que desta vez você não foi arrastado. Você permaneceu, você respirou, você respondeu em vez de reagir. Isso não é um sonho distante, é o estado que está disponível para você quando você para de lutar contra a ansiedade e começa a compreendê-la. A maioria das pessoas acredita que a ansiedade é algo que acontece com elas, algo fora do controle, uma sentença de nervosismo permanente. Tentam exercícios respiratórios que funcionam por alguns minutos, pensamento positivo que parece falso, distrações que dão alívio temporário, mas não chegam à raiz. E quando nada funciona de verdade, concluem que são simplesmente ansiosas por natureza. Mas aqui está o que você vai descobrir ao longo desta jornada. A ansiedade não é a sua identidade, é um padrão, e padrões podem ser transformados. O que você está prestes a aprender não é só como acalmar a mente ansiosa, é como transformar fundamentalmente a sua relação com a própria ansiedade. Essas não são correções temporárias nem técnicas de superfície. Trata-se de dominar o mundo interior, compreender os padrões mais profundos que criam a ansiedade e construir um senso inabalável de calma interior que dura. Capítulo 1. Entendendo a mente ansiosa. Antes de poder silenciar a ansiedade, você precisa entender o que ela realmente é. Ansiedade não é apenas nervosismo ou preocupação. É o antigo sistema de alarme da sua mente, projetado para protegê-lo do perigo. Mas no mundo moderno, esse sistema frequentemente se torna hiperativo, disparando sinais de alerta para situações que não representam nenhuma ameaça real à sua sobrevivência. Pense na mente ansiosa como um detector de fumaça que se tornou sensível demais. Ele dispara sem parar, mesmo quando não há nenhum incêndio. O problema não é que o detector esteja quebrado, é que ele precisa ser recalibrado. A ansiedade que você sente não é um defeito de caráter nem uma fraqueza. É, na verdade, um sinal de que a sua mente está tentando te proteger. O problema é que ela está usando uma programação desatualizada. A mente ansiosa opera a partir do que os psicólogos chamam de viés de negatividade. Isso significa que o cérebro está naturalmente programado para focar em ameaças potenciais
problemas e perigos. Do ponto de vista evolutivo, isso fazia todo o sentido. Os humanos que sobreviveram eram aqueles que estavam constantemente escaneando o ambiente em busca de predadores, planejando para períodos de escassez e se preparando para o pior. Mas no mundo de hoje, esse mesmo mecanismo pode transformar situações cotidianas em cenários catastróficos na sua cabeça. Quando a ansiedade toma conta, o cérebro entra no que se chama de resposta de luta, fuga ou paralisia. A amígdala, o centro de alarme do cérebro, sequestra o pensamento racional. O sangue se afasta do córtex pré-frontal, a parte responsável pelo pensamento lógico e pela tomada de decisões, e inunda os centros emocionais do cérebro. É por isso que os pensamentos ansiosos costumam parecer tão avassaladores. E porque a lógica parece desaparecer exatamente quando você mais precisa dela. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Esse processo não é permanente e não é incontrolável. O seu cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, o que significa que ele pode ser reprogramado por meio da prática consciente e da atenção deliberada. Cada vez que você consegue acalmar a mente ansiosa com sucesso, está literalmente criando novos caminhos neurais que tornam os estados de calma mais fáceis de acessar no futuro. O primeiro passo para dominar a mente ansiosa é parar de lutar contra ela. A resistência cria mais tensão. Em vez de tentar afastar os pensamentos ansiosos, você precisa desenvolver uma relação diferente com eles. Pense na ansiedade como a turbulência num avião. A turbulência não é perigosa para o avião, e lutar contra ela só torna o voo mais desconfortável. Mas se você aprender a permanecer calmo dentro da turbulência, mantém o próprio poder e a clareza. A mente ansiosa também prospera na incerteza. Ela quer saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e como controlar cada resultado. Mas a vida é inerentemente incerta. E tentar controlar o que está além do seu controle é como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escorrega. Aprender a encontrar paz dentro da incerteza é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. A maioria das pessoas comete o erro de tentar eliminar a ansiedade por completo. Mas a ansiedade, como todas as emoções, carrega informação. Às vezes, ela está alertando sobre questões reais que precisam de atenção. Em outras, é simplesmente uma programação antiga rodando em segundo plano. A chave é aprender a distinguir entre a ansiedade útil, que está tentando ajudá-lo, e a ansiedade destrutiva, que está te mantendo preso. Quando você para de ver a ansiedade como algo que acontece com você e começa a entendê-la como um sinal que vem de dentro, tudo muda. Você deixa de ser a vítima de um sistema que parece fora de controle e passa a ser o observador consciente de um mecanismo que pode ser compreendido, trabalhado e transformado. Esse é o ponto de partida de toda maestria mental duradoura. Capítulo 2. As raízes profundas da agitação mental. Para realmente silenciar a mente ansiosa, você precisa entender o que a alimenta. A ansiedade não existe no vácuo. Ela é frequentemente o resultado de padrões mais profundos, questões não resolvidas e formas de pensar que se tornaram automáticas. A maioria das pessoas trata os sintomas da ansiedade sem abordar as causas raiz. E é por isso que o alívio que encontram é apenas temporário. Uma das principais causas raiz da ansiedade é o perfeccionismo. Se você está constantemente definindo padrões impossíveis para si mesmo, sempre preocupado em cometer erros ou com medo de decepcionar os outros, está criando um terreno fértil perfeito para a ansiedade. O perfeccionismo baseia-se na ilusão de que você pode controlar os resultados por meio do esforço e da preocupação. Mas isso cria um estado de tensão constante, porque a perfeição é impossível. E o controle é, em grande parte, uma ilusão. O pensamento perfeccionista costuma soar assim: se eu trabalhar duro o suficiente, planejar bem o suficiente,
Me preocupar o suficiente com todas as possibilidades. Então nada vai dar errado. Mas essa mentalidade, na verdade, aumenta a ansiedade porque te coloca num estado de hipervigilância constante, sempre escaneando em busca de problemas e erros em potencial. A mente perfeccionista nunca permite que você descanse, porque sempre há algo mais a melhorar, consertar ou sobre o qual se preocupar. Outra causa raiz importante é a necessidade de certeza e controle. A mente ansiosa quer garantias, quer saber que tudo vai dar certo, que você estará seguro, que as pessoas vão te aprovar, que o futuro está garantido. Mas a vida não oferece garantias. E quanto mais você tenta controlar o que é incontrolável, mais ansioso se torna. Isso cria um ciclo vicioso em que a incerteza desencadeia ansiedade, que faz você buscar mais controle, que leva a mais ansiedade quando o controle se mostra impossível. Muitas pessoas não percebem que a ansiedade frequentemente tem raízes em experiências passadas não resolvidas. O seu sistema nervoso tem memória. E se você vivenciou traumas, rejeição, fracasso ou estresse avassalador no passado, a sua mente pode estar presa num modo de proteção, sempre esperando o perigo, mesmo quando você está seguro. É por isso que algumas pessoas se sentem ansiosas mesmo durante os bons momentos da vida. O sistema nervoso está operando com base em informações antigas, que não se aplicam mais à realidade atual. As histórias que você conta a si mesmo sobre a vida também criam e mantêm a ansiedade. Se você acredita que o mundo é perigoso, que as pessoas não podem ser confiáveis, que você não é bom o suficiente, ou que um desastre está sempre ao virar da esquina, a sua mente estará constantemente em alerta máximo. Essas crenças limitantes agem como programas rodando em segundo plano no computador mental, influenciando cada pensamento e reação que você tem. O condicionamento social também desempenha um papel enorme na ansiedade. Vivemos numa cultura que lucra com a sua preocupação. Os meios de comunicação, as redes sociais e a publicidade prosperam mantendo você num estado de medo e insatisfação. Você é constantemente bombardeado com mensagens sobre ameaças, problemas e coisas com as quais deveria se preocupar. Com o tempo, essa ansiedade externa se internaliza e você começa a gerar preocupação e medo, mesmo quando não há nenhum gatilho externo. Outra causa frequentemente ignorada é a desconexão do corpo e dos ritmos naturais. Quando você está constantemente na cabeça, pensando demais e analisando tudo, perde o contato com a sabedoria do corpo e a calma natural que vem de estar presente no físico. O corpo tem sua própria inteligência e sua própria maneira de processar o estresse e as emoções. Mas se você sempre tenta resolver tudo mentalmente, perde a cura e a paz que podem vir do reconectar-se com o eu físico. Os fatores de estilo de vida também contribuem significativamente para a ansiedade. Sono ruim, cafeína em excesso, falta de movimento físico, nutrição inadequada e estresse crônico criam um ambiente fisiológico no qual a ansiedade prospera. O estado mental não é separado do estado físico. Quando o corpo está desequilibrado, a mente segue o mesmo caminho. É por isso que abordar a ansiedade exige uma abordagem holística que inclui cuidar da saúde física. O medo da própria ansiedade frequentemente se torna o maior problema. Depois de vivenciar um ataque de pânico ou um período de ansiedade intensa, você pode desenvolver o que se chama de ansiedade antecipatória. Ansiedade sobre ter ansiedade. Você se torna hiperconsciente das próprias sensações internas, monitorando constantemente os pensamentos e sentimentos em busca de sinais de ansiedade. Essa hipervigilância, na verdade, aumenta a ansiedade, porque você está colocando muita atenção nela. Para verdadeiramente curar a ansiedade, é preciso abordar todas essas camadas. Não apenas os sintomas que aparecem na superfície. Isso significa examinar os próprios padrões de pensamento, a história emocional, as escolhas de estilo de vida, as histórias que conta sobre si mesmo e o mundo, e a relação com o próprio corpo. Quando você começa a entender as raízes reais da própria ansiedade,
deixa de se sentir à mercê de um inimigo misterioso e passa a ver claramente o que alimenta o fogo e como apagá-lo. A boa notícia é esta: cada raiz da ansiedade que você identifica é uma raiz que pode ser trabalhada. Não é uma sentença permanente, é um padrão que foi aprendido. E o que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi instalado pode ser atualizado. A ansiedade não é quem você é algo que você faz, muitas vezes de forma inconsciente. E assim que você começa a vê-la com clareza, o poder que ela tinha sobre você começa a diminuir. Capítulo 3. A fisiologia da calma. O corpo e a mente não são entidades separadas. Eles estão intimamente conectados, comunicando-se constantemente por meio de uma rede complexa de nervos, hormônios e sinais bioquímicos. Entender essa conexão mente-corpo é essencial para dominar a ansiedade, porque não é possível alcançar uma calma mental duradoura sem abordar os aspectos fisiológicos do estresse e da ansiedade. Quando você está ansioso, o corpo está num estado de excitação fisiológica. A frequência cardíaca aumenta, a respiração fica mais superficial, os músculos se tensionam, os hormônios do estresse inundam o sistema e os processos digestivos diminuem. Esse é o corpo se preparando para a ação, pronto para lutar, fugir ou paralisar diante de um perigo percebido. Mas quando essa resposta é ativada repetidamente por situações não ameaçadoras, ela se torna exaustiva e prejudicial à saúde geral. A boa notícia é que o corpo também possui mecanismos naturais para retornar à calma. O sistema nervoso parasimpático, muitas vezes chamado de sistema de repouso e digestão, foi projetado para trazer você de volta a um estado de relaxamento e recuperação. A chave é aprender a ativar esse sistema de forma intencional, em vez de esperar que isso aconteça naturalmente. Uma das formas mais poderosas de influenciar a fisiologia é por meio da respiração consciente. A maioria das pessoas respira de uma forma que, na verdade, aumenta a ansiedade sem perceber. A respiração curta e rápida vinda do peito sinaliza ao cérebro que você está em perigo, o que desencadeia mais ansiedade. Mas a respiração longa e profunda vindo do diafragma ativa o sistema nervoso parasimpático e envia sinais de segurança ao cérebro. A técnica de respiração 4-7-8 é particularmente eficaz para acalmar a ansiedade. Inspire pelo nariz durante 4 tempos. Segure a respiração durante 7 tempos e expire pela boca durante 8 tempos. Esse padrão não só desacelera a frequência cardíaca e baixa a pressão arterial, mas também dá à mente ansiosa algo específico em que focar, interrompendo o ciclo de pensamentos preocupados. A postura também afeta diretamente o estado mental. Quando você está ansioso, tende a se encolher, curvando os ombros, contraindo o peito e encurvando a coluna. Essa postura fechada, na verdade, reforça sentimentos de vulnerabilidade e impotência. Mas quando você conscientemente abre a postura, fica em pé com segurança, relaxa os ombros e expande o peito, envia sinais de confiança e segurança ao cérebro. A temperatura pode ser outra ferramenta poderosa para regular o sistema nervoso. A exposição ao frio, como jogar água fria no rosto ou tomar um banho frio, ativa o nervo vago, que é um componente importante do sistema nervoso parasimpático. Por outro lado, o calor, como um banho quente ou uma bolsa de água quente no peito, também pode ser profundamente calmante e tranquilizador para um sistema ansioso. O relaxamento muscular progressivo é uma técnica que trabalha com a tendência natural do corpo de reter tensão quando está ansioso. Ao contrair conscientemente e depois soltar os diferentes grupos musculares ao longo do corpo, você ensina ao sistema nervoso a diferença entre tensão e relaxamento. Comece pelos dedos dos pés e vá subindo até a cabeça, contraindo cada grupo muscular por 5 segundos e depois soltando, notando o contraste entre tensão e relaxamento. O alimento que você come afeta diretamente os níveis de ansiedade.
As flutuações do açúcar no sangue podem desencadear sintomas de ansiedade. Então, comer refeições equilibradas com proteína adequada e evitar açúcar e cafeína em excesso pode ajudar a manter a estabilidade fisiológica. A deficiência de magnésio também está associada ao aumento da ansiedade, e alimentos ricos em magnésio, como folhas verdes, nozes e sementes, podem ajudar a apoiar um sistema nervoso mais calmo. O movimento é medicamento para a ansiedade. Quando você está ansioso, hormônios do estresse como cortisol e adrenalina se acumulam no sistema. O movimento físico ajuda a metabolizar esses produtos químicos do estresse e libera endorfinas naturais que melhoram o humor. Você não precisa de exercícios intensos. Mesmo uma caminhada suave, alongamento ou dança podem ajudar a descarregar a energia nervosa e devolver o corpo ao equilíbrio. O sono é quando o sistema nervoso se repara e se reinicia. A má qualidade do sono ou o sono insuficiente tornam você muito mais vulnerável à ansiedade no dia seguinte. Criar uma rotina calmante antes de dormir, manter o quarto fresco e escuro e evitar telas antes de deitar. Tudo isso apoia uma melhor qualidade de sono, que por sua vez apoia uma melhor regulação emocional. Entender os ritmos naturais do corpo também pode ajudá-lo a trabalhar com a fisiologia em vez de contra ela. A maioria das pessoas tem ciclos naturais de energia ao longo do dia. E forçar-se a ir contra esses ciclos pode criar estresse desnecessário. Aprender a agendar tarefas exigentes durante os seus momentos de alta energia e permitir o descanso durante os momentos de baixa energia pode prevenir o acúmulo de estresse que frequentemente leva à ansiedade. O ponto central de tudo isso é simples. A calma não é um estado que você precisa fabricar. É um estado para o qual o corpo sabe como retornar. Desde que você pare de trabalhar contra ele e comece a criar as condições para que ele floresça naturalmente. O corpo é um aliado, não um obstáculo. Quando tratado com inteligência e respeito, ele se torna a fundação mais sólida para uma mente tranquila. Capítulo 4. O poder da consciência do momento presente. Uma das realizações mais profundas que você pode ter sobre a ansiedade é que ela não pode existir no momento presente. A ansiedade é sempre sobre o futuro ou o passado. Você está ou preocupado com o que pode acontecer, ou ruminando sobre o que já aconteceu. Mas neste exato momento, agora mesmo, você está seguro. Essa é a base da consciência do momento presente como ferramenta para acalmar a ansiedade. A mente ansiosa é como um viajante do tempo que esqueceu como voltar para casa. Ela está constantemente se projetando em cenários futuros, a maioria dos quais nunca acontecerá, ou repassando eventos passados que não podem ser mudados. Mas a sua vida está acontecendo agora, neste momento presente. Cada momento gasto ansioso com o futuro ou o passado é um momento roubado do único tempo em que você realmente tem poder, o agora. A consciência do momento presente não é sobre pensamento positivo, nem sobre tentar se convencer de que tudo está bem. Trata-se de aprender a ancorar a atenção na realidade do que está realmente acontecendo agora, em vez das histórias que a mente cria sobre o que pode acontecer ou sobre o que já aconteceu. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida pela prática, como aprender a tocar um instrumento ou falar um novo idioma. A respiração é uma das âncoras mais poderosas para o momento presente, porque está sempre acontecendo agora. Você não pode respirar no passado nem no futuro. Só pode respirar neste momento. Quando notar que a mente está girando com pensamentos ansiosos, traga gentilmente a atenção de volta para a respiração. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. Observe a subida e descida do peito e do abdômen. Não se trata de respirar de nenhuma forma especial. Trata-se de usar a respiração como âncora para se puxar de volta da viagem mental no tempo à realidade presente. Os 5 sentidos também são portais para o momento presente. Quando a ansiedade começa a crescer, conecte-se conscientemente com o que pode ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar agora.
Olhe ao redor e realmente observe as cores, formas e texturas. Escute os sons no seu ambiente sem tentar mudá-los ou julgá-los. Essa consciência sensorial te traz imediatamente ao presente, porque os sentidos só podem perceber o que está acontecendo agora. A prática de nomear e rotular também pode ajudar a interromper padrões de pensamento ansioso. Quando notar a ansiedade surgindo, simplesmente diga a si mesmo: estou percebendo que estou tendo pensamentos ansiosos, ou estou percebendo que a minha mente está viajando no tempo novamente. Isso cria um pequeno espaço entre você e a ansiedade. Você não é a ansiedade. Você é a consciência que a percebe. Essa mudança sutil pode ser incrivelmente poderosa, porque te lembra de que você não é os seus pensamentos. A meditação Mindfulness é essencialmente um treinamento em consciência do momento presente. Você não precisa sentar numa almofada por horas, nem alcançar algum estado especial de consciência. O Mindfulness pode ser praticado em qualquer lugar, a qualquer momento. É simplesmente a prática de notar quando a mente vagou para longe do presente e gentilmente trazê-la de volta. Cada vez que você faz isso, está fortalecendo a capacidade de permanecer enraizado na realidade, em vez de se perder em histórias mentais. A mente ansiosa adora fazer perguntas do tipo: e se? E se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se eu falhar? Mas a consciência do momento presente responde com o que é. O que está realmente acontecendo agora? O que eu sei de fato ser verdade neste momento? O que posso realmente perceber com os meus sentidos agora? Essa mudança da preocupação hipotética para a realidade presente é profundamente calmante. A consciência corporal é outra forma poderosa de prática do momento presente. O corpo está sempre no momento presente. Ele não pode estar em nenhum outro lugar. Quando você traz a atenção para as sensações físicas, o peso do corpo na cadeira, a sensação dos pés no chão, a temperatura do ar na pele, automaticamente vem para o agora. O corpo se torna uma âncora que te impede de derivar para as águas ansiosas da mente. A meditação caminhando combina movimento com consciência do momento presente. Enquanto caminha, foque completamente nas sensações físicas de caminhar. Sinta os pés tocando o chão. Observe como o peso muda de um pé para o outro. Note o movimento das pernas e dos braços. Quando a mente começar a vagar para pensamentos ansiosos, traga gentilmente a atenção de volta ao simples ato de caminhar. A consciência do momento presente também envolve aceitar o que está realmente acontecendo, sem imediatamente tentar consertar, mudar ou escapar. Isso não significa ser passivo nem resignado. Significa reconhecer a realidade como ela é antes de decidir como responder. Muitas vezes a ansiedade é criada pela luta contra o que já está acontecendo. Quando você consegue aceitar o momento presente, mesmo que seja desconfortável, para de desperdiçar energia na resistência e libera essa energia para a ação construtiva. A prática da consciência do momento presente revela uma verdade profunda. A maior parte do que você teme nunca acontece, e as coisas que de fato acontecem raramente são tão catastróficas quanto a mente ansiosa previu. Quando você permanece presente, enxerga com clareza, responde adequadamente e mantém a inteligência e a sabedoria naturais. Percebe que consegue lidar com o que realmente acontece na vida, muito melhor do que a mente ansiosa acredita. Presente é o único lugar onde a vida acontece de verdade. O passado é memória e o futuro é imaginação. Somente o agora é real. E quando você aprende a habitá-lo com atenção plena, a ansiedade perde o terreno onde sempre se instalou. Capítulo 5. Reprogramando padrões de pensamento ansioso. Os seus pensamentos não são fatos, mas parecem fatos. Quando você está ansioso, a mente tem uma forma de fazer os cenários de pior caso parecerem não apenas possíveis, mas inevitáveis. Ela pega pequenos problemas e os amplifica em catástrofes. Pega situações incertas e preenche as lacunas com previsões temíveis. Mas esses padrões de pensamento não estão gravados no seu cérebro para sempre.
São hábitos que podem ser mudados por meio da consciência consciente e da prática. Entender as distorções cognitivas é o primeiro passo para reprogramar padrões de pensamento ansioso. Essas são formas sistemáticas pelas quais a mente ansiosa distorce a realidade para confirmar os próprios medos. O pensamento tudo ou nada é um padrão comum em que tudo é ou perfeito ou um desastre completo, sem meio termo. A catastrofização é outro padrão em que a mente salta imediatamente para o pior resultado possível. A leitura mental envolve presumir que você sabe o que os outros estão pensando de você. Geralmente, algo negativo. A adivinhação do futuro é prever o futuro, sempre de forma negativa. A mente ansiosa também se engaja no que se chama de viés de confirmação. Uma vez que ela decide que algo é ameaçador ou perigoso, procura evidências para apoiar essa crença, enquanto ignora evidências contrárias. É por isso que pessoas ansiosas, frequentemente, sentem que os próprios medos são completamente lógicos e justificados. A mente está focando seletivamente em informações que confirmam a ansiedade, enquanto filtra o que poderia acalmá-la. Reconhecer esse padrão é o primeiro passo para quebrá-lo. Uma das técnicas mais poderosas para mudar padrões de pensamento ansioso se chama reestruturação cognitiva. Ela envolve aprender a questionar os pensamentos ansiosos em vez de acreditá-los automaticamente. Quando notar um pensamento ansioso, pergunte a si mesmo: esse pensamento é realmente verdadeiro? Que evidências tenho a favor e contra esse pensamento? O que eu diria a um amigo que estivesse pensando dessa forma? Qual é o resultado mais realista? Não o pior cenário? O objetivo não é substituir pensamentos negativos por positivos. Isso frequentemente parece falso e não funciona a longo prazo. O objetivo é substituir pensamentos irrealistas por pensamentos realistas. Em vez de pensar vou fracassar e me envergonhar, você pode pensar estou nervoso com essa apresentação, mas estou preparado e farei o meu melhor. Isso parece mais autêntico e é muito mais provável de acalmar o sistema nervoso. Técnicas de interrupção de pensamento podem ser úteis quando você está preso em loops repetitivos de pensamento ansioso. Quando notar que a mente está girando com os mesmos pensamentos preocupados vezes sem conta, pode dizer mentalmente para, ou imaginar um grande sinal de stop vermelho. Depois, redirecione imediatamente a atenção para outra coisa. Isso não é sobre suprimir pensamentos permanentemente, mas sobre interromper padrões mentais improdutivos para poder escolher pensamentos mais úteis. A prática da difusão ajuda você a ver os pensamentos como eventos mentais em vez de verdades absolutas. Em vez de pensar, vou estragar tudo, você pode pensar, estou tendo o pensamento de que vou estragar tudo. Essa mudança sutil de linguagem cria distância entre você e os pensamentos, lembrando-o de que são apenas atividade mental, não representações necessariamente precisas da realidade. O reframing é outra ferramenta poderosa para mudar padrões de pensamento. Envolve olhar para situações a partir de perspectivas diferentes. Se você está ansioso com uma apresentação, em vez de focar no que pode dar errado, pode reformulá-la como uma oportunidade de compartilhar conhecimento, praticar a fala em público ou se conectar com colegas. A situação não muda, mas a sua relação com ela muda. A mente ansiosa frequentemente fica presa no pensamento dos deveria. Você deveria estar mais avançado na carreira, deveria ter mais dinheiro, deveria conseguir lidar melhor com o estresse. Mas o pensamento dos deveria cria resistência ao que realmente é e estabelece padrões impossíveis. Aprender a substituir deveria por poderia ou gostaria de reduz a pressão interna que alimenta a ansiedade. Essa mudança aparentemente pequena na linguagem interna pode produzir uma diferença enorme no estado emocional ao longo do dia. Desenvolver uma perspectiva de testemunho é crucial para mudar padrões de pensamento. Isso significa aprender a observar os pensamentos sem estar completamente identificado com eles. Você tem pensamentos, mas não é os seus pensamentos.
Você é a consciência que percebe os pensamentos chegando e indo embora. Quando consegue assistir aos pensamentos ansiosos com curiosidade, em vez de acreditar imediatamente neles, eles perdem muito do poder que têm sobre você. Esse pequeno recuo, esse espaço entre o pensador e o pensamento, é onde a liberdade começa. O diário pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa para reprogramar padrões de pensamento. Escrever os pensamentos ansiosos frequentemente revela o quanto eles são irrealistas ou exagerados. Você também pode usar o diário para praticar a reestruturação cognitiva, escrevendo os pensamentos ansiosos e depois desafiando-os com alternativas mais realistas. O ato de escrever envolve diferentes partes do cérebro e pode ajudá-lo a ganhar clareza e perspectiva. O diário pode ser uma ferramenta incrivelmente poderosa para reprogramar padrões de pensamento. Escrever os pensamentos ansiosos frequentemente revela o quanto eles são irrealistas ou exagerados. Você também pode usar o diário para praticar a reestruturação cognitiva, escrevendo os pensamentos ansiosos e depois desafiando-os com alternativas mais realistas. O ato de escrever envolve diferentes partes do cérebro e pode ajudá-lo a ganhar clareza e perspectiva, que dificilmente surgem apenas através do pensamento. É importante entender que mudar padrões de pensamento leva tempo e paciência. Os padrões de pensamento ansioso foram reforçados possivelmente por anos ou até décadas. Eles não vão mudar da noite para o dia, mas cada vez que você captura um pensamento ansioso e conscientemente escolhe uma perspectiva mais realista, está literalmente reprogramando o cérebro. A neuroplasticidade significa que o seu cérebro pode formar novos caminhos ao longo de toda a vida, mas isso exige prática consistente e repetição. Seja paciente com você mesmo nesse processo. Cada pequena escolha conta mais do que parece no momento. Capítulo 6. A arte do desapego mental. O desapego mental é talvez um dos conceitos mais mal compreendidos quando se trata de gerenciar a ansiedade. Muitas pessoas pensam que desapego significa se tornar frio, indiferente ou desconectado da vida. Mas o verdadeiro desapego mental é exatamente o oposto. Trata-se de se importar profundamente, sem ser controlado pelos resultados. Trata-se de se engajar plenamente com a vida enquanto mantém a paz interior, independentemente das circunstâncias externas. A mente ansiosa está constantemente apegada a resultados específicos. Ela precisa que as coisas aconteçam de uma certa forma para se sentir segura. Precisa que as pessoas aprovem, que os planos funcionem perfeitamente, que os eventos futuros se desenrolem exatamente como imaginado. Mas esse apego aos resultados é o que cria o sofrimento. Quando você está apegado a algo acontecendo de uma forma específica, está se preparando para a ansiedade sempre que esse resultado for ameaçado ou incerto. Pense no apego como segurar uma corda com muita força. Quanto mais você aperta, mais as mãos doem. E paradoxalmente, mais provável é que você perca o controle por completo. Mas quando você segura a corda com uma pegada firme e mais relaxada, mantém o controle sem criar tensão desnecessária. Essa é a essência do desapego mental. Você se importa com as coisas, trabalha em direção a objetivos, ama pessoas, mas não aperta tanto que cria sofrimento para si mesmo. O desapego começa com a compreensão da diferença entre preferência e apego. Uma preferência é querer que algo aconteça enquanto está bem, se não acontecer. Um apego é precisar que algo aconteça para se sentir bem consigo mesmo ou com a própria vida. Quando você tem uma preferência, pode trabalhar em direção ao que quer enquanto mantém a paz interior. Quando tem um apego, a paz depende de conseguir o que quer. O que significa que você está constantemente vulnerável à ansiedade. Uma das formas mais poderosas de desapego é a independência de resultado. Isso significa que você faz o seu melhor, coloca o esforço e depois libera o apego ao resultado. Você planta a semente, rega, dá luz solar. Mas não fica de pé sobre ela exigindo que cresça mais rápido ou de uma maneira específica. Você confia no processo
e aceita o que se desdobrar. Isso não significa que você não se importa com os resultados. Significa que a paz interior não depende desses resultados. A prática do desapego também envolve largar a necessidade de controlar outras pessoas. Grande parte da ansiedade vem de querer que os outros se comportem de forma diferente, que nos compreendam, que nos aprovem ou que façam escolhas diferentes. Mas as outras pessoas não estão sob o seu controle. E tentar controlá-las é como tentar controlar o tempo. Você pode influenciar os outros por meio de palavras e ações, mas em última análise, cada um tem seu livre-arbítrio e seu próprio caminho a percorrer. O desapego da identidade e da autoimagem é outro aspecto crucial da liberdade mental. Muitas pessoas criam ansiedade tentando manter uma certa imagem de si mesmas. Precisam ser vistas como bem-sucedidas, inteligentes, simpáticas ou perfeitas. Mas quando a paz depende de manter uma imagem, você está constantemente ansioso em protegê-la. O verdadeiro desapego significa estar disposto a ser visto como imperfeito, a cometer erros, a ser mal compreendido e a largar a tentativa de controlar o que os outros pensam de você. A mente ego é a parte de você que cria apego e, portanto, ansiedade. O ego precisa estar certo, ser importante, estar no controle, estar seguro. Ele cria histórias sobre quem você é, o que precisa e o que o ameaça. Mas você é muito mais do que o ego. Você é a consciência por trás do ego. A consciência que pode observar os dramas do ego sem ser capturada por eles. Quando você aprende a se desapegar das necessidades e medos impulsionados pelo ego, encontra uma paz mais profunda que não depende das circunstâncias externas. Praticar a não resistência é uma forma poderosa de desapego. A resistência ao que já está acontecendo cria enorme estresse e ansiedade. Quando algo indesejado ocorre, a mente vai imediatamente para o modo de resistência. Isso não deveria estar acontecendo. Isso está errado. Preciso consertar isso imediatamente. Mas resistir ao que já está presente é como tentar empurrar uma montanha. É inútil e exaustivo. A não resistência não significa ser passivo. Significa aceitar o que já aconteceu, para poder responder com sabedoria, em vez de reagir com ansiedade. O desapego do tempo também é libertador para a mente ansiosa. A ansiedade frequentemente vem de estar apegado a que as coisas aconteçam rapidamente, ou de acordo com o seu cronograma. Você quer a oferta de emprego agora, o relacionamento progredir mais rápido, o problema ser resolvido imediatamente. Mas a vida tem o próprio tempo. E lutar contra esse tempo cria sofrimento desnecessário. Quando você pode se desapegar do cronograma preferido, enquanto ainda toma medidas adequadas, encontra paz no momento presente, independentemente de quando as coisas se desdobrarem. A prática da rendição está intimamente relacionada ao desapego. Rendição não significa desistir nem ser passivo. Significa liberar a ilusão de controle e confiar que você consegue lidar com o que vier. Significa fazer o seu melhor e então entregar o resultado a forças além do seu controle. Essa rendição, na verdade, te empodera, porque você para de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável e foca essa energia no que realmente pode influenciar. A forma final de desapego é largar o apego a estar livre da própria ansiedade. Muitas pessoas ficam ansiosas com a própria ansiedade, criando uma camada secundária de sofrimento. Elas precisam que a ansiedade desapareça para se sentir bem. Mas isso cria um paradoxo. Quanto mais você precisa que a ansiedade desapareça, mais ansioso fica em relação a tê-la. A verdadeira liberdade vem quando você consegue estar bem com a ansiedade ocasional. Quando pode aceitá-la como uma visitante temporária, sem fazer com que isso signifique algo terrível sobre você ou sobre a sua vida. Desapego não é indiferença, é a habilidade de se importar profundamente com a vida sem se tornar refém dos seus altos e baixos. É a sabedoria de saber o que está sob o seu controle e o que não está, e de encontrar paz nessa distinção. Quando você domina o desapego, descobre que a calma que sempre buscou não dependia de nada externo. Ela estava disponível dentro de você o tempo todo.
Capítulo 7. Criando segurança e proteção interior. Grande parte da ansiedade vem de uma sensação fundamental de insegurança no mundo. O sistema nervoso está constantemente escaneando ameaças. E se não se sentir seguro, permanecerá num estado de hipervigilância que se manifesta como ansiedade. Criar segurança interior não é tornar o mundo completamente seguro, o que é impossível, mas desenvolver um senso inabalável de proteção que vem de dentro, em vez de depender das circunstâncias externas. A segurança interior começa com a confiança em si mesmo. Quando você confia na própria capacidade de lidar com o que vier, sente menos necessidade de controlar as circunstâncias externas ou de se preocupar com cenários futuros. Confiar em si mesmo significa acreditar que você tem a resiliência, a inteligência e o senso prático para navegar pelos desafios da vida. Significa saber que, mesmo que as coisas não saiam como planejado, mesmo que você cometa erros, mesmo que enfrente dificuldades, vai encontrar uma forma de lidar. E até mesmo crescer com a experiência. Construir a confiança em si mesmo requer olhar honestamente para o próprio histórico. Pense em todos os desafios que você já superou. Lembre-se das vezes em que pensou que não conseguiria lidar com algo e conseguiu. Lembre dos momentos em que encontrou uma força que não sabia que tinha. A ansiedade faz você esquecer a própria resiliência e capacidades. Mas quando você conscientemente se lembra da história de superação de dificuldades, constrói evidências da própria capacidade de lidar com desafios futuros. Criar segurança interior também envolve desenvolver uma relação forte consigo mesmo. Isso significa ser o seu próprio amigo de apoio, em vez do seu próprio crítico severo. Muitas pessoas com ansiedade têm uma voz interior constantemente crítica, exigente e ameaçadora. Esse crítico interno cria uma sensação de insegurança mesmo quando as circunstâncias externas estão bem. Aprender a falar consigo mesmo com gentileza, encorajamento e compaixão cria um ambiente interno de segurança e apoio. A autocompaixão é um componente crucial da segurança interior. Quando você comete erros, enfrenta contratempos ou sente ansiedade, como fala consigo mesmo? Se é severo e crítico, está criando insegurança interna. Mas se consegue responder às próprias lutas com a mesma gentileza que ofereceria a um bom amigo, cria uma base segura interna. A autocompaixão não significa fazer desculpas ou evitar responsabilidades. Significa tratar a si mesmo com bondade humana básica, enquanto ainda trabalha-se em direção ao crescimento e à melhoria. Estabelecer limites saudáveis é outro aspecto essencial da criação de segurança interior. Os limites protegem a energia, o tempo e o bem-estar emocional. Quando você não tem limites claros, está constantemente vulnerável às demandas, humores e emergências dos outros. Isso cria estresse crônico porque você nunca sente que tem controle sobre a própria vida. Limites saudáveis permitem que você seja generoso e atencioso enquanto ainda protege as próprias necessidades e bem-estar. Práticas de segurança física também contribuem para a segurança interior. Isso inclui cuidar do corpo por meio de nutrição adequada, sono suficiente, exercício regular e evitar substâncias que aumentam a ansiedade. Também significa criar ambientes físicos seguros onde você possa relaxar e recarregar as energias. O espaço de moradia, o ambiente de trabalho e os lugares onde você passa o tempo. Todos afetam o senso de segurança e proteção. Crenças espirituais ou filosóficas também podem fornecer uma base de segurança interior. Seja a crença num poder superior, na bondade fundamental do universo ou simplesmente na resiliência do espírito humano, ter alguma estrutura que forneça sentido e esperança pode ser profundamente reconfortante para uma mente ansiosa. Isso não requer religião formal. Significa simplesmente ter algumas crenças que ajudem a se sentir conectado a algo maior do que as preocupações e medos individuais. Desenvolver habilidades práticas de vida aumenta a confiança e o senso de segurança. Quanto mais capaz você se sente para lidar com os desafios cotidianos, menos ansioso ficará diante de novas situações. Isso pode incluir habilidades de comunicação,
capacidades de resolução de problemas, habilidades técnicas ou inteligência emocional. Cada habilidade que você desenvolve é como adicionar mais uma ferramenta à caixa de ferramentas, tornando-o mais preparado para o que a vida trouxer. Criar relacionamentos de apoio é crucial para a segurança interior. Os seres humanos são seres sociais. E ter pessoas em quem confiar, com quem contar e com quem compartilhar as lutas fornece uma rede de segurança que reduz a ansiedade. Isso não significa se cercar de pessoas que nunca o desafiam, mas sim construir relacionamentos com pessoas que genuinamente se importam com o seu bem-estar e crescimento. A segurança interior também vem de ter sentido e propósito na vida. Quando você sente que a sua vida tem direção e significância, quando está envolvido em trabalho ou atividades que parecem significativas, tem um senso de enraizamento que transcende as preocupações diárias. O propósito fornece um contexto maior que faz as ansiedades individuais parecerem menos avassaladoras e mais gerenciáveis. Criar segurança interior também é sobre aceitar que a segurança completa é uma ilusão enquanto ainda toma precauções razoáveis. A vida envolve risco, incerteza e a possibilidade de perda. Mas quando você consegue aceitar essa realidade enquanto ainda cuida de si mesmo e faz escolhas sábias, desenvolve uma forma madura de segurança que não depende de controlar tudo ao redor. A segurança interior real não vem de ter tudo sob controle. Vem de saber que você consegue lidar com o que não está sob controle. Vem da confiança profunda na própria resiliência, construída ao longo de cada desafio superado, cada momento difícil atravessado, cada vez que você se surpreendeu com a própria força. Essa confiança é o alicerce sobre o qual a calma duradoura é construída. Capítulo 8. A prática da regulação emocional. A regulação emocional é a capacidade de experienciar emoções sem ser avassalado por elas. É a habilidade de sentir os próprios sentimentos, enquanto mantém o centro, a clareza e a capacidade de responder com sabedoria em vez de reagir impulsivamente. Para pessoas com ansiedade, aprender a regulação emocional é essencial, porque a ansiedade é fundamentalmente uma experiência emocional que pode sequestrar todo o sistema se você não souber como trabalhar com ela habilidosamente. Entender a natureza das emoções é o primeiro passo para aprender a regulá-las. As emoções são experiências temporárias, como padrões climáticos movendo-se pelo céu interior. Elas surgem, atingem o pico e naturalmente diminuem se você não interferir no processo. A ansiedade se torna problemática quando você ou a resiste tão fortemente que ela fica presa, ou fica tão enredado nela que perde a perspectiva. Aprender a deixar as emoções fluírem naturalmente por você, enquanto mantém o centro, é a chave para a regulação emocional. A técnica SASI é um método poderoso para trabalhar com emoções difíceis como a ansiedade. CASI significa conhecer, aceitar, curiosidade e independência. Primeiro, você conhece o que está sentindo sem imediatamente tentar consertá-lo ou mudá-lo. Depois, aceita a emoção estando presente sem resistência. Em seguida, investiga a emoção com curiosidade, notando onde a sente no corpo e que pensamentos a acompanham. Por fim, pratica a independência. Observa a emoção sem estar completamente identificado com ela. A consciência somática é crucial para a regulação emocional, porque as emoções são sentidas no corpo tanto quanto são experienciadas mentalmente. A ansiedade pode aparecer como aperto no peito, um nó no estômago, tensão nos ombros ou coração acelerado. Em vez de tentar pensar para sair dessas sensações, aprender a respirar dentro delas, relaxar ao redor delas e deixá-las estar presentes sem lutar contra elas, frequentemente as permite se liberar naturalmente. A janela de tolerância é um conceito que descreve a sua zona ótima de ativação, onde você consegue pensar claramente e responder adequadamente. Quando a ansiedade te empurra para fora dessa janela, você ou se torna hiperativado,
sentindo-se avassalado e em pânico, ou hipoativado, sentindo-se entorpecido e desconectado. Aprender a reconhecer quando está se movendo para fora da janela de tolerância e ter técnicas para se trazer de volta é essencial para a regulação emocional. Técnicas de aterramento ajudam você a retornar à janela de tolerância quando as emoções se tornam avassaladoras. A técnica 5-4-3-2-1 é simples e eficaz. Observe 5 coisas que pode ver, 4 coisas que pode tocar, 3 coisas que pode ouvir, 2 coisas que pode cheirar e 1 coisa que pode saborear. Isso te traz de volta ao corpo e ao momento presente, interrompendo a espiral de ansiedade e ajudando a recuperar o centro. Técnicas de respiração são ferramentas fundamentais para a regulação emocional. O suspiro fisiológico, em que você faz uma inspiração profunda seguida de uma segunda inspiração menor e depois uma longa expiração, é particularmente eficaz para acalmar o sistema nervoso. Esse padrão de respiração ativa o sistema nervoso parasimpático e ajuda a mudar do modo de luta ou fuga para um estado mais calmo. A prática da titulação envolve trabalhar com pequenas quantidades de emoções difíceis, em vez de ser avassalado pela intensidade total. Se você está sentindo muita ansiedade, em vez de tentar processar tudo de uma vez, pode focar em apenas uma pequena parte da sensação. Respire com ela, deixe-a suavizar, e então gradualmente trabalhe com mais. Isso previne o avassalamento emocional, enquanto ainda permite processar e liberar emoções presas. A granularidade emocional é a capacidade de distinguir entre diferentes estados emocionais com precisão. Em vez de simplesmente se sentir ansioso ou mal, você pode reconhecer que está especificamente preocupado com uma apresentação no trabalho, desapontado com um plano cancelado e animado com uma oportunidade futura, tudo ao mesmo tempo. Essa precisão ajuda a responder de forma mais adequada a cada emoção específica, em vez de ser avassalado por uma sensação geral de angústia. Habilidades de autocuidado são técnicas práticas que você pode usar para se confortar quando as emoções parecem intensas. Isso pode incluir tomar um banho quente, ouvir música calma, segurar um objeto macio, usar aromaterapia ou qualquer outra atividade que ajude o sistema nervoso a se assentar. Ter um conjunto de técnicas de autocuidado significa que você não precisa depender de outras pessoas ou circunstâncias externas para ajudá-lo a regular as emoções. A reavaliação cognitiva é a prática de mudar a forma como você pensa sobre uma situação para mudar como se sente em relação a ela. Isso não é sobre pensamento positivo nem negar a realidade, mas sobre encontrar formas mais equilibradas e realistas de interpretar os eventos. Em vez de pensar, esta apresentação vai ser um desastre, você pode pensar, esta apresentação é desafiadora, mas estou preparado e consigo lidar com o que acontecer. As habilidades de tolerância ao estresse ajudam a atravessar períodos emocionais difíceis sem torná-los piores por meio de ações impulsivas. Isso pode incluir técnicas de distração, exercício físico intenso para descarregar a energia emocional ou atividades que proporcionem um senso de realização e domínio. O objetivo não é evitar as emoções para sempre, mas ter formas de lidar com emoções intensas sem ser avassalado por elas. Com o tempo, a regulação emocional deixa de ser uma técnica que você aplica e passa a ser uma forma de viver. Você começa a perceber as emoções mais cedo, antes que se intensifiquem. Aprende a dar a elas o espaço que precisam sem deixá-las tomar o controle. Descobre que sentir plenamente e permanecer centrado não são opostos, são, na verdade, inseparáveis. A emoção sentida conscientemente passa. A emoção resistida persiste. Essa compreensão transforma a relação com a própria experiência interna. Capítulo 9. Transformando o medo em sabedoria. O medo e a ansiedade frequentemente se disfarçam de protetores, mas também podem ser professores profundos se você souber ouvir as mensagens mais profundas que carregam.
Em vez de ver o medo como um inimigo a ser conquistado, você pode aprender a transformá-lo em sabedoria que te guia rumo a maior autenticidade, coragem e crescimento. Essa transformação exige passar de ser uma vítima dos próprios medos para se tornar um estudante do que eles estão tentando te ensinar. Cada medo contém informação sobre o que importa para você. Se você tem medo de falar em público, isso pode revelar o quanto valoriza o respeito e a aprovação dos outros. Se está ansioso com a segurança financeira, mostra o quanto valoriza a estabilidade e a capacidade de cuidar de si mesmo e dos outros. Em vez de apenas tentar eliminar esses medos, você pode extrair a sabedoria que contém sobre os próprios valores, prioridades e áreas onde pode precisar desenvolver mais habilidades ou confiança. O medo frequentemente aponta para a própria margem de crescimento. As áreas onde você está pronto para se expandir, mas ainda não construiu a confiança necessária. Se você tem medo de começar o próprio negócio, isso pode indicar que o empreendedorismo está te chamando, mas você precisa desenvolver mais habilidades, conhecimento ou confiança em si mesmo. Quando consegue ver o medo como uma bússola apontando para o crescimento em vez de uma parede bloqueando o caminho, ele se torna um guia valioso em vez de um obstáculo. A prática do inventário de medos envolve examinar os próprios medos com curiosidade em vez de julgamento. Faça uma lista dos medos mais persistentes e, para cada um, pergunte: do que esse medo está tentando me proteger? O que esse medo diz sobre o que valorizo? Se eu não tivesse medo disso, o que faria de forma diferente? Que habilidades ou conhecimentos me ajudariam a me sentir mais confiante nessa área? Esse processo transforma o medo de um sentimento vago e avassalador em informação específica sobre a qual você pode agir. Muitos medos são, na verdade, mecanismos de proteção desatualizados, que serviram num determinado momento, mas não são mais úteis. Talvez você tenha desenvolvido ansiedade social na infância, para se proteger da rejeição ou crítica. Mas agora, essa mesma proteção está impedindo você de formar relacionamentos significativos ou avançar na carreira. Aprender a agradecer a essas antigas proteções pelo serviço prestado, enquanto conscientemente escolhe novas respostas mais adequadas, é parte da transformação do medo em sabedoria. O medo frequentemente revela crenças limitantes que precisam ser examinadas e atualizadas. Se você tem medo do fracasso, pode descobrir crenças subjacentes como só tenho valor se for bem-sucedido, ou cometer erros significa que sou incompetente. Quando consegue identificar e questionar essas crenças limitantes, pode substituí-las por crenças mais empoderadoras e realistas que apoiam o crescimento em vez de prejudicá-lo. A prática do planejamento do pior cenário pode transformar medos que provocam ansiedade em sabedoria prática. Em vez de apenas se preocupar vagamente com o que pode dar errado, você pode conscientemente explorar o pior cenário, fazer planos práticos de como lidaria com ele e frequentemente descobrir que, mesmo no pior caso, as coisas não seriam tão catastróficas quanto a mente ansiosa acredita. Esse planejamento reduz a ansiedade enquanto aumenta a preparação e confiança reais. O medo também pode ser um professor sobre limites e autocuidado. Se você está ansioso em dizer não a pedidos, o medo pode estar ensinando sobre a importância de proteger o próprio tempo e energia. Se tem medo de conflito, pode estar apontando para a necessidade de desenvolver melhores habilidades de comunicação e a coragem de defender os próprios valores. Quando você consegue ver o medo como informação sobre o que precisa, em vez de prova da própria fraqueza, ele se torna um aliado valioso. Transformar o medo em coragem é uma prática contínua, não uma conquista única. Coragem não é a ausência de medo. É sentir o medo e agir com sabedoria de qualquer forma. Cada vez que você se sente com medo, mas dá um passo à frente, está construindo o músculo da coragem. Está provando a si mesmo que consegue lidar com a incerteza, o desconforto e a possibilidade de fracasso ou rejeição. A prática da exposição gradual pode ajudá-lo a transformar medos específicos em confiança e sabedoria. Em vez de tentar superar um medo de uma vez,
Você pode se expor a versões progressivamente mais desafiadoras do que teme, construindo a confiança gradualmente. Se você tem medo de falar em público, pode começar falando mais em reuniões pequenas, depois fazer apresentações para colegas, depois falar para grupos maiores. Cada etapa construindo sobre a confiança ganha na etapa anterior. A transformação do medo em sabedoria tem, em última análise, a ver com o desenvolvimento de confiança na própria vida e na capacidade de navegar pelo que vier. Essa confiança não é otimismo ingênuo de que nada ruim jamais acontecerá. É uma confiança madura de que você consegue lidar com os desafios da vida com graça, aprender com as dificuldades e encontrar sentido e crescimento mesmo na adversidade. Essa confiança permite que você viva de forma mais aberta e corajosa, usando o medo como guia em vez de ser controlado por ele. Capítulo 10. Construindo resiliência mental inabalável. A resiliência mental é a sua capacidade de se recuperar da adversidade, adaptar-se às mudanças e manter a estabilidade interior, mesmo quando a vida se torna desafiadora. Não é sobre evitar dificuldades, nem fingir que está tudo bem quando não está. A verdadeira resiliência é sobre desenvolver a força mental, emocional e espiritual para navegar pelos inevitáveis altos e baixos da vida, enquanto mantém o senso de propósito, esperança e paz interior. A resiliência começa com aceitar que desafios, contratempos e dificuldades são uma parte natural da vida. Não sinais de que algo está errado com você ou com a sua vida. Muitas pessoas aumentam o próprio sofrimento, acreditando que a vida deveria ser fácil, que deveriam conseguir evitar grandes problemas, ou que ter dificuldades significa que estão fazendo algo errado. Mas pessoas resilientes entendem que os desafios são inevitáveis e frequentemente necessários para o crescimento e o desenvolvimento. Uma das fundações da resiliência é desenvolver o que os psicólogos chamam de mentalidade de crescimento, em vez de uma mentalidade fixa. Uma mentalidade fixa acredita que suas habilidades, inteligência e caráter são traços estáticos que não podem ser mudados. Isso cria ansiedade porque cada desafio se torna um teste do valor fixo. Uma mentalidade de crescimento, por outro lado, acredita que as habilidades podem ser desenvolvidas por meio do esforço, aprendizado e persistência. Essa mentalidade faz os desafios parecerem oportunidades de crescimento em vez de ameaças à identidade. Construir resiliência requer desenvolver múltiplas fontes de força e apoio, em vez de depender de apenas uma área da vida para o senso de segurança e identidade. Se todo o senso de valor depende do sucesso profissional, você ficará devastado por contratempos profissionais. Se a felicidade depende inteiramente de um relacionamento, você ficará vulnerável quando esse relacionamento enfrentar dificuldades. Pessoas resilientes cultivam diversas fontes de sentido, conexão e realização, de modo que desafios em uma área não destroem o bem-estar geral. A flexibilidade mental é um componente crucial da resiliência. Significa ser capaz de adaptar as estratégias, crenças e abordagens quando as circunstâncias mudam. O pensamento rígido aumenta a ansiedade, porque assume que as coisas sempre devem funcionar da mesma forma. O pensamento flexível permite ajustar as expectativas e os métodos com base em novas informações e circunstâncias mutáveis. Essa flexibilidade reduz a ansiedade, porque você está preparado para se adaptar, em vez de exigir que a vida se conforme às expectativas fixas. A prática de reenquadrar desafios como oportunidades é central para construir a resiliência. Isso não significa fingir que as dificuldades não são reais nem dolorosas, mas sim procurar os possíveis presentes, lições ou oportunidades de crescimento dentro de situações desafiadoras. Talvez a perda de emprego force você a explorar novas direções de carreira que não teria considerado de outra forma. Talvez um desafio de saúde te ensine a priorizar o autocuidado e a apreciar o corpo de novas formas. Talvez o fim de um relacionamento permita desenvolver uma relação mais forte consigo mesmo.
Construir resiliência também envolve desenvolver o que os pesquisadores chamam de agilidade emocional. A capacidade de navegar pelas emoções de forma saudável, sentindo-as plenamente sem ser avassalado por elas. Pessoas emocionalmente ágeis conseguem reconhecer emoções difíceis sem ser definidas por elas. E podem usar informações emocionais para guiar as ações sem ser controladas pelos impulsos emocionais. Ter um senso de propósito e sentido é um dos mais fortes preditores de resiliência. Quando você sente que a vida tem direção e significância, consegue suportar contratempos temporários porque está conectado a algo maior do que as circunstâncias imediatas. Esse propósito não precisa ser grandioso nem mudar o mundo. Pode ser tão simples quanto ser um bom pai, contribuir para a comunidade ou desenvolver os próprios talentos e habilidades. As conexões sociais são cruciais para a resiliência, mas é a qualidade, não a quantidade dos relacionamentos, que mais importa. Ter mesmo uma ou duas pessoas que verdadeiramente compreendem você, aceitam como você é e te apoiam nas dificuldades pode fazer uma enorme diferença na capacidade de lidar com desafios. Esses relacionamentos fornecem perspectiva, apoio prático e o lembrete de que você não está sozinho diante das dificuldades da vida. A autocompaixão é um poderoso construtor de resiliência, porque permite manter a força interior, mesmo quando se comete erros, enfrenta contratempos ou luta com desafios. Pessoas que são severas e críticas consigo mesmas esgotam os próprios recursos e tornam mais difícil se recuperar das dificuldades. Mas quando conseguem se tratar com a mesma gentileza que ofereceriam a um bom amigo, mantêm os recursos internos necessários para a resiliência e a recuperação. A resiliência física apoia a resiliência mental, porque mente e corpo são sistemas interconectados. Exercício regular, sono adequado, nutrição apropriada e práticas de gerenciamento do estresse contribuem para a capacidade geral de lidar com desafios. Quando o corpo está forte e saudável, a mente tem mais recursos disponíveis para lidar com dificuldades mentais e emocionais. Aprender com a adversidade é o que transforma experiências desafiadoras em sabedoria e força. Pessoas resilientes não apenas sobrevivem às dificuldades. Elas extraem sentido, insights e crescimento delas. Perguntam a si mesmas o que aprenderam sobre si mesmas, que forças descobriram, que habilidades desenvolveram e como podem usar essa experiência para ajudar a si mesmas ou aos outros no futuro. Construir resiliência também envolve desenvolver o que Viktor Frankl chamou de responsabilidade, a capacidade de escolher a própria resposta a qualquer situação, independentemente das circunstâncias. Você não pode sempre controlar o que acontece com você, mas sempre tem alguma escolha em como responder. Esse senso de escolha e agência é fundamental para a resiliência, porque lembra que você tem poder mesmo nas situações mais difíceis. Não é o que acontece que define você, mas o que você faz com o que acontece. Capítulo 11. Visualização avançada para a maestria mental. A visualização é muito mais do que pensamento positivo ou imaginação desejosa. É uma ferramenta neurológica poderosa que pode literalmente reprogramar o cérebro para experienciar calma em vez de ansiedade. Quando você visualiza com as técnicas certas, está ativando as mesmas redes neurais que disparariam se você estivesse realmente experienciando o estado calmo e confiante que está imaginando. Isso não é teoria metafísica, é neurociência em ação. A chave para uma visualização eficaz para o domínio da ansiedade está em entender que o cérebro não consegue distinguir entre uma experiência vividamente imaginada e uma real. Quando você se visualiza lidando com uma situação desafiadora com total calma e confiança, o cérebro começa a codificar isso como uma memória real. Você está literalmente programando novos caminhos neurais que apoiam respostas calmas em vez de reações ansiosas. A maioria das pessoas comete o erro de tentar visualizar estar livre da ansiedade, o que na verdade reforça o foco na ansiedade.
Em vez disso, foque a visualização no estado específico que quer cultivar. Veja a si mesmo se sentindo enraizado, centrado e naturalmente confiante. Sinta no corpo as sensações de estar completamente à vontade. Observe como você respira quando está calmo, como se porta quando se sente seguro, como fala quando está confiante. As visualizações mais poderosas envolvem todos os sentidos, não apenas a imaginação visual. Quando estiver criando o estado de calma na mente, não apenas o veja, sinta-o no corpo, ouça os sons da respiração calma, cheire o ambiente ao redor, até saboreie o relaxamento na boca. Quanto mais detalhes sensoriais você incluir, mais real a experiência se torna para o sistema nervoso. A visualização avançada também envolve criar o que os neurocientistas chamam de memórias futuras. Isso significa visualizar a si mesmo lidando com sucesso em situações que provocam ansiedade, de forma tão vívida e repetida que o cérebro começa a tratar essas experiências visualizadas como memórias reais de sucesso. Quando encontrar situações semelhantes na vida real, o cérebro faz referência a essas memórias positivas em vez de recorrer aos padrões de ansiedade. Uma técnica particularmente eficaz é chamada de visualização do santuário. Na mente, cria um lugar perfeito, de segurança e calma. Pode ser um cenário natural bonito, um quarto aconchegante ou até um espaço imaginário que pareça completamente seguro. Torne esse lugar incrivelmente detalhado e real na imaginação. Depois, pratique ir para esse santuário mentalmente, sempre que sentir a ansiedade começando a crescer. O cérebro começará a associar esse espaço mental com calma e relaxamento imediatos. A técnica de visualização de ensaio envolve praticar mentalmente resultados bem-sucedidos para situações específicas que provocam ansiedade. Se você tem uma entrevista de emprego chegando, não apenas visualize conseguir o emprego. Visualize toda a experiência de se sentir calmo, confiante e autêntico durante a entrevista. Veja a si mesmo entrando com confiança, respirando com facilidade, falando com clareza e se conectando genuinamente com o entrevistador. Sinta as sensações de estar completamente à vontade no corpo. A visualização de transformação vai mais fundo, ajudando a visualizar a si mesmo como alguém que naturalmente incorpora calma e confiança. Em vez de ver a calma como algo que você alcança ocasionalmente, visualize-a como o seu estado natural. Veja a si mesmo como alguém que enfrenta os desafios da vida com graça, que respira com facilidade em situações estressantes, que naturalmente mantém a perspectiva durante as dificuldades. Esse tipo de visualização começa a mudar a identidade central, de alguém que luta com ansiedade para alguém que naturalmente incorpora a paz. A técnica de visualização reversa pode ser surpreendentemente poderosa para o domínio da ansiedade. Em vez de visualizar o resultado positivo, você se visualiza lidando com o pior cenário com total calma e sabedoria. Isso remove o medo do desconhecido, ao mostrar à mente que, mesmo que as coisas não sejam perfeitas, você consegue lidar com elas com graça. Paradoxalmente, isso frequentemente faz o pior cenário parecer menos ameaçador. É, portanto, menos provável de criar ansiedade. A visualização de energia envolve trabalhar com as sensações sutis e padrões de energia no corpo durante a visualização. À medida que visualiza estados de calma, preste atenção a como a energia se move pelo sistema. Note áreas onde sente expansão, calor ou sensações fluidas. Aprenda a direcionar essa energia calma para áreas do corpo que tendem a reter tensão ou ansiedade. Isso cria uma ponte entre a visualização mental e a cura somática. Praticantes avançados usam a visualização para trabalhar com as energias arquetípicas que representam diferentes aspectos da força interior. Você pode se visualizar incorporando a energia de um ancião sábio que viu muitos desafios e permaneceu inabalável, ou de um guerreiro pacífico que enfrenta as dificuldades com coragem e calma, ou de um pai amoroso que proporciona segurança e conforto às partes ansiosas de si mesmo. Essas visualizações arquetípicas tocam fontes mais profundas de força e sabedoria.
A prática da visualização ambiental envolve criar imagens mentais de espaços e ambientes que naturalmente apoiam estados de calma. Você pode se visualizar numa floresta tranquila, onde cada respiração traz um relaxamento mais profundo, ou à beira de um lago calmo onde a tranquilidade da água reflete a própria paz interior, ou num quarto confortável, cheio de luz quente e a energia da segurança. Essas visualizações ambientais podem ser acessadas instantaneamente sempre que precisar mudar de estado. Capítulo 12. A ciência da regulação do sistema nervoso. O sistema nervoso é o centro de controle mestre da resposta à ansiedade. E entender como regulá-lo conscientemente é talvez a habilidade mais poderosa que você pode desenvolver para uma paz mental duradoura. A maioria das pessoas tenta pensar para sair da ansiedade, mas a ansiedade mora no sistema nervoso, não apenas nos pensamentos. Quando você aprende a regular o sistema nervoso autônomo, ganha controle sobre a ansiedade na própria fonte. O sistema nervoso autônomo tem dois ramos principais que trabalham em oposição. O sistema nervoso simpático é o acelerador. Ativa quando você percebe ameaça ou perigo, preparando o corpo para as respostas de luta, fuga ou paralisia. O sistema nervoso parasimpático é o freio. Ativa os processos de descanso, digestão e recuperação. A ansiedade ocorre quando o sistema simpático está cronicamente ativado e o sistema parasimpático não consegue trazer você de volta à calma basal. Entender a teoria polivagal revoluciona a forma como você trabalha com a ansiedade, porque revela que você tem, na verdade, 3 estados de ativação do sistema nervoso, não apenas 2. O estado vagal ventral é a zona de segurança e conexão social. Quando esse sistema está ativo, você se sente calmo, aberto e capaz de se conectar com os outros facilmente. O estado simpático é a resposta de mobilização, luta ou fuga. O estado vagal dorsal é a resposta de desligamento quando a ameaça parece avassaladora. Esse sistema ativa para ajudá-lo a sobreviver por meio da desconexão e do entorpecimento. A maioria da ansiedade ocorre quando você está preso na ativação simpática ou ciclando entre os estados simpático e dorsal, sem acessar o estado vagal ventral de segurança e conexão. Aprender a ativar conscientemente o sistema vagal ventral é a chave para o alívio duradouro da ansiedade, porque é o único estado em que você consegue pensar claramente, se sentir conectado e acessar a própria sabedoria e capacidade de resolução de problemas naturais. O nervo vago é o nervo craniano mais longo do corpo, conectando o cérebro ao coração, pulmões e sistema digestivo. Esse nervo é essencialmente a via de comunicação entre o cérebro e o corpo, e é o principal caminho pelo qual você pode influenciar conscientemente o estado do sistema nervoso. Estimular o nervo vago ativa respostas parasimpáticas e ajuda a sair dos estados de ansiedade para estados de calma. A respiração é a ferramenta mais acessível para a regulação do sistema nervoso, porque é a única função que é tanto automática quanto controlável conscientemente. Diferentes padrões de respiração enviam diferentes sinais ao sistema nervoso. A respiração curta e superficial do peito sinaliza perigo ao cérebro e mantém a ativação simpática. A respiração longa e lenta do diafragma ativa o sistema parasimpático e sinaliza segurança ao cérebro. O suspiro fisiológico é uma das técnicas de respiração mais poderosas para a regulação imediata do sistema nervoso. Faça uma inspiração normal pelo nariz, depois faça uma segunda inspiração menor por cima da primeira, seguida de uma longa expiração lenta pela boca. Esse padrão específico de respiração ativa o sistema nervoso parasimpático mais efetivamente do que a respiração profunda simples, porque maximiza os sinais calmantes enviados ao cérebro. A variabilidade da frequência cardíaca é outro fator-chave na regulação do sistema nervoso. Quando você está ansioso, a frequência cardíaca se torna rígida e previsível. Mas quando está calmo e resiliente, a frequência cardíaca varia naturalmente em resposta à respiração
e a outros fatores. Você pode melhorar a variabilidade da frequência cardíaca, praticando a respiração coerente, respirando a uma taxa de cerca de 5 respirações por minuto, que sincroniza a frequência cardíaca com o ritmo respiratório. A exposição ao frio é uma ferramenta poderosa para construir a resiliência do sistema nervoso, porque treina o sistema a permanecer calmo sob estresse. Quando você se expõe à água ou ao ar frio, o sistema nervoso simpático é ativado. Mas se consegue manter a respiração lenta e controlada e a calma mental durante a exposição, está treinando o sistema a permanecer regulado mesmo quando ativado. Isso constrói confiança na capacidade de lidar com o estresse e reduz a sensibilidade geral à ansiedade. O princípio de corregulação explica por que estar perto de pessoas calmas e reguladas ajuda a se sentir mais calmo, enquanto estar perto de pessoas ansiosas pode aumentar a ansiedade. Os sistemas nervosos se sincronizam com as pessoas ao redor por meio de pistas inconscientes, como padrões de respiração, frequência cardíaca e microexpressões. Entender isso pode ajudá-lo a escolher o ambiente social com mais consciência. E também a aprender a ser uma presença reguladora para os outros. O movimento é essencial para a saúde do sistema nervoso, porque o sistema precisa completar o ciclo de resposta ao estresse por meio da descarga física. Quando você está ansioso, hormônios do estresse e energia nervosa se acumulam no sistema e precisam ser movidos pelo corpo para serem liberados. Isso não requer exercício intenso. Tremores suaves, alongamento, caminhada ou dança podem ajudar a descarregar o excesso de ativação e devolver o sistema à calma basal. O som e a vibração podem ser ferramentas poderosas para a regulação do sistema nervoso, porque o nervo vago responde a certas frequências e vibrações. Cantarolar, cantar, entoar cantos ou ouvir determinados tipos de música podem ativar respostas parasimpáticas. A vibração do cantarolar, em particular, estimula o nervo vago diretamente e pode rapidamente mudar o estado do sistema nervoso da ativação para a calma. O toque e a pressão também podem regular o sistema nervoso por meio do que se chama de resposta calmante dos mamíferos. O toque gentil e lento, ou a pressão profunda, ativa o sistema parasimpático. Razão pela qual atividades como massagem, cobertores com peso, ou até o autotoque de colocar a mão no coração podem ser imediatamente calmantes. Entender como usar o toque como ferramenta de regulação do sistema nervoso oferece outra maneira acessível de mudar de estado. Capítulo 13. Dominando o diálogo interior. A conversa que você tem consigo mesmo na mente é talvez o fator mais influente para determinar se você experiencia paz ou ansiedade ao longo do dia. A maioria das pessoas está completamente inconsciente do próprio diálogo interior, sem perceber que está rodando um fluxo constante de comentários mentais que molda o estado emocional, as decisões e toda a experiência de vida. Dominar essa conversa interna é essencial para se libertar da ansiedade. O diálogo interior é como ter um rádio tocando no fundo da mente, exceto que você pode escolher a estação. A maioria das pessoas ansiosas sintonizou o que poderia chamar de rádio-ansiedade, uma estação que toca preocupação constante, cenários de pior caso, autocrítica e previsões temíveis. Mas você pode aprender a mudar conscientemente de canal para uma estação que transmite sabedoria calma, encorajamento e perspectivas realistas. O primeiro passo para dominar o diálogo interior é tomar consciência dele. Muitas pessoas estão tão identificadas com os próprios pensamentos que não percebem que estão pensando. Apenas experienciam um fluxo constante de atividade mental sem reconhecê-la como opcional. Comece prestando atenção à voz na cabeça. Note o tom que ela usa, os tópicos em que se foca, os julgamentos que faz. Essa consciência por si só começa a criar algum espaço entre você e os pensamentos. A maioria dos diálogos interiores é fortemente influenciada por vozes internalizadas do passado.
pais, professores, críticos ou a sociedade em geral. Você pode reconhecer a voz preocupada da mãe alertando sobre perigos, a voz crítica do pai apontando as próprias falhas, ou a voz severa de um professor dizendo que você não é bom o suficiente. Essas vozes internalizadas frequentemente se disfarçam de pensamentos próprios, mas na verdade são programações antigas que podem ser conscientemente atualizadas. O diálogo interior ansioso tende a focar em 3 temas principais: catastrofizar sobre o futuro, ruminar sobre o passado e criticar a si mesmo no presente. Ele faz perguntas como: e se algo terrível acontecer? Por que fiz aquela coisa estúpida? O que há de errado comigo? Esses padrões de pensamento mantêm e amplificam a ansiedade ao manter a mente focada em problemas, ameaças e inadequações. Aprender a redirecionar o diálogo interior exige esforço consciente e prática, como aprender a tocar um instrumento novo. Quando notar pensamentos ansiosos surgindo, pode conscientemente escolher mudar a conversa. Em vez de "e se eu fracassar?", pode pensar: estou preparado e consigo lidar com o que acontecer. Em vez de sempre estrago tudo, pode pensar: estou aprendendo e crescendo com essa experiência. A qualidade das perguntas que você faz a si mesmo internamente tem um enorme poder sobre o estado emocional. O pensamento ansioso faz perguntas desempoderadoras que focam em problemas e ameaças. O pensamento sábio faz perguntas empoderadoras que focam em soluções e possibilidades. Em vez de "por que isso sempre acontece comigo?", pergunte: o que posso aprender com essa situação? Em vez de "e se não der certo?", pergunte: como posso me preparar melhor e depois confiar no processo? Desenvolver uma voz interior compassiva é crucial para o domínio da ansiedade. Muitas pessoas falam consigo mesmos mais duramente do que jamais falariam com o pior inimigo. Essa dureza interna cria um estado de estresse crônico e autoataque que alimenta a ansiedade. Aprender a falar consigo mesmo com a mesma gentileza e encorajamento que ofereceria a um amigo querido cria um ambiente interno de segurança e apoio. A prática do autodiálogo consciente envolve escolher deliberadamente pensamentos que apoiem o bem-estar, em vez de acreditar automaticamente em qualquer pensamento que surgir. Isso não significa mentir para si mesmo, nem negar a realidade, mas sim escolher pensamentos que sejam tanto verdadeiros quanto úteis. Em vez de "não consigo lidar com isso", pode escolher: isso é desafiador, mas tenho recursos e posso aprender ao longo do caminho. Técnicas de reformulação ajudam a encontrar formas mais equilibradas e realistas de interpretar situações. A mente ansiosa tende a interpretar situações ambíguas da forma mais ameaçadora possível, enquanto a mente calma busca múltiplas interpretações possíveis. Se alguém não responde a uma mensagem, em vez de pensar imediatamente, "deve estar com raiva de mim", pode pensar: "pode estar ocupado?", ou "pode não ter visto ainda". O crítico interno, frequentemente, é a voz mais alta no diálogo interior ansioso, constantemente apontando falhas, erros e inadequações. Aprender a reconhecer essa voz e conscientemente escolher não se engajar com ela é libertador. Você pode agradecer ao crítico interior por tentar te proteger apontando potenciais problemas, mas fazer saber que os serviços já não são mais necessários, da mesma forma que eram quando você era mais jovem. Desenvolver uma voz sábia interior ou um mentor interior pode transformar a relação com situações desafiadoras. Essa voz fala a partir de um lugar de maturidade, compaixão e perspectiva. Pode soar como um avô sábio, um professor de confiança, ou simplesmente a própria voz falando da mais alta sabedoria. Essa voz pode oferecer conforto durante momentos difíceis, orientação quando você está inseguro sobre o que fazer e perspectiva quando está preso em problemas temporários. A prática de afirmações internas de gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para mudar da ansiedade para a paz. Direcionar regularmente a conversa interior para a apreciação pelo que está indo bem na vida, pelo que aprendeu com os desafios e pelo que tem pela frente. Isso literalmente reprograma o cérebro para a positividade.
não significa ignorar os problemas, mas sim equilibrar a consciência dos problemas com a apreciação pelo bem na própria vida. Capítulo 14. Criando transformação duradoura. O alívio temporário da ansiedade é bom no momento, mas a transformação duradoura significa mudar fundamentalmente a relação com o medo, a incerteza e o desafio, de modo que a ansiedade não tenha mais o mesmo poder sobre a própria vida. Esse nível de mudança exige mais do que apenas técnicas e estratégias. Requer uma mudança nas crenças centrais, na identidade e na abordagem à própria vida. A verdadeira transformação começa com o reconhecimento de que a ansiedade não é sua inimiga, mas sim uma protetora mal orientada que está tentando te manter seguro usando métodos desatualizados. Quando você consegue ver a ansiedade como uma parte do próprio sistema interno que quer o bem, mas precisa ser retreinada, pode trabalhar com ela de forma mais habilidosa em vez de lutar contra ela. Essa mudança de resistência para a cooperação é fundamental para uma mudança duradoura. A transformação de identidade é talvez o nível mais poderoso de mudança, porque a identidade determina os pensamentos, sentimentos e comportamentos mais do que qualquer técnica externa. Se você se identifica como alguém que luta com a ansiedade, inconscientemente manterá padrões que confirmam essa identidade. Mas se começa a se ver como alguém que está aprendendo a dominar o próprio mundo interior, naturalmente se alinhará com pensamentos e comportamentos que apoiam essa nova identidade. O processo de se tornar alguém que naturalmente incorpora a calma requer prática consistente ao longo do tempo, mas não da forma que a maioria das pessoas pensa. Não se trata de praticar técnicas quando você está ansioso, mas de praticar estar calmo quando já está calmo, para que a calma se torne o estado padrão em vez de algo que você precisa alcançar. Isso significa cultivar e apreciar conscientemente os momentos de paz ao longo do dia. A transformação duradoura também requer curar as feridas e traumas subjacentes que criaram os padrões de ansiedade em primeiro lugar. Muitos padrões de ansiedade se desenvolveram como adaptações inteligentes a experiências precoces de vida em que você genuinamente precisava ser hipervigilante ou protetor. Reconhecer esses padrões com compaixão, enquanto conscientemente escolhe novas respostas adequadas à vida atual, é essencial para a cura profunda. A prática de se reparentar envolve dar a si mesmo a segurança, o encorajamento e o amor incondicional que precisava na infância e que apoia a cura agora. Isso pode significar falar consigo mesmo com gentileza quando comete erros, estabelecer limites adequados para proteger a própria energia ou proporcionar conforto e reasseguramento durante momentos difíceis. Você se torna o pai amoroso para si mesmo que o eu interior ainda precisa. O design ambiental desempenha um papel crucial na transformação duradoura, porque o ambiente molda o estado interno mais do que a maioria das pessoas percebe. Criar espaços físicos que apoiam a calma, cercar-se de pessoas que são enraizadas e positivas, e curar a dieta de informações para incluir mais conteúdo inspirador e tranquilo. Tudo isso apoia a transformação em nível inconsciente. A integração de práticas somáticas é essencial para a mudança duradoura, porque a ansiedade mora no corpo tanto quanto na mente. Práticas como yoga, tai chi, dança, massagem ou simplesmente passar tempo na natureza ajudam o sistema nervoso a se lembrar da capacidade natural de calma e regulação. Essas práticas funcionam num nível mais profundo que o pensamento, ajudando a liberar o estresse e a tensão armazenados na memória celular. A neuroplasticidade mostra que o cérebro continua mudando ao longo da vida com base nas experiências e nos hábitos mentais. Isso significa que, cada vez que você escolhe a calma em vez da ansiedade, cada vez que responde ao desafio com sabedoria em vez de medo, está literalmente reprogramando o cérebro para apoiar o novo modo de ser. A consistência é mais importante do que a perfeição nesse processo de reprogramação. Criar rituais e rotinas que apoiem o estado transformado
ajuda a ancorar o novo modo de ser na vida diária. Isso pode incluir práticas matinais, que definem um tom calmo para o dia, práticas noturnas que ajudam a processar e liberar o estresse, ou práticas semanais que ajudam a manter a perspectiva e a conexão com o que mais importa. O desenvolvimento da consciência metacognitiva. A consciência dos próprios processos de pensamento é crucial para a transformação duradoura. Isso significa não apenas notar quando você está tendo pensamentos ansiosos, mas compreender os padrões e gatilhos mais profundos que criam esses pensamentos. Com esse nível de consciência, você pode intervir na fonte, em vez de apenas gerenciar sintomas. Você passa a entender o porquê por trás do como. E essa compreensão é o que torna a mudança verdadeiramente sustentável. Construir o que poderia chamar de reservas de sabedoria envolve cultivar conscientemente insight, perspectiva e recursos internos durante os momentos de calma, para que estejam disponíveis durante os momentos desafiadores. Isso pode envolver ler textos filosóficos ou espirituais, passar tempo em reflexão ou meditação, aprender com as experiências de pessoas sábias ou simplesmente tirar tempo para extrair lições e significado das próprias experiências de vida. A prática de fazer escolhas conscientes significa perguntar regularmente a si mesmo se as próprias decisões estão vindo da ansiedade ou da sabedoria. Escolhas impulsionadas pela ansiedade geralmente se baseiam em evitar o desconforto, buscar aprovação ou tentar controlar os resultados. Escolhas impulsionadas pela sabedoria se baseiam nos próprios valores, no crescimento e no que serve ao bem maior, mesmo que envolva algum desconforto temporário. A transformação da ansiedade para a paz é, em última análise, uma transformação da separação para a conexão. Conexão consigo mesmo, com os outros, com o propósito e com a própria vida. A ansiedade frequentemente surge da sensação de isolamento, incompreensão ou desconexão de fontes de sentido e apoio. A verdadeira transformação envolve reconstruir essas conexões de formas saudáveis e sustentáveis. A transformação duradoura também requer aceitar que você ainda vai experienciar ansiedade às vezes, mas a relação com ela será completamente diferente. Em vez de ser avassalado pela ansiedade, você conseguirá observá-la, aprender com ela e responder a ela com habilidade. A ansiedade ainda pode surgir, mas não controla mais a vida nem define a identidade. O estágio final da transformação envolve se tornar uma fonte de calma e sabedoria para os outros. Quando você verdadeiramente dominou o próprio mundo interior, naturalmente se torna alguém que ajuda os outros a se sentirem mais tranquilos e enraizados. Não é sobre dar conselhos nem tentar consertar as pessoas. É simplesmente incorporar a presença calma e centrada que lembra os outros da própria capacidade de paz. Capítulo 15. Vivendo como o ser autêntico que você é. A resolução final da ansiedade crônica frequentemente vem não de aprender a gerenciar o medo, mas de descobrir e viver como o ser autêntico que você é. Grande parte da ansiedade vem do esforço exaustivo de tentar ser alguém que você não é, monitorando constantemente a si mesmo para garantir que está atendendo às expectativas externas, enquanto suprime partes de si mesmo que parecem inaceitáveis ou inseguras de expressar. A autenticidade não significa ser completamente sem filtros nem agir em cada impulso. A verdadeira autenticidade é sobre alinhar a expressão externa com a verdade interna, sendo ainda considerado com os outros e adequado à situação. Trata-se de ter a coragem de ser genuíno, em vez de performar uma versão de si mesmo que você acha que os outros querem ver. A maioria das pessoas desenvolve um eu falso cedo na vida, como forma de ganhar amor, aprovação e segurança. Você aprende a enfatizar certas partes da personalidade enquanto esconde outras, com base no que obtinha respostas positivas. Pais, professores e colegas. Esse eu falso pode ter servido bem na infância, mas mantê-lo como adulto exige energia enorme e cria ansiedade constante sobre ser descoberto ou rejeitado.
O eu falso opera como um ator sofisticado, que estudou o papel tão bem que esqueceu quem realmente é. Por trás da performance, esse ator sabe exatamente que expressões usar, que palavras dizer e que reações exibir para obter a resposta desejada de qualquer audiência. Mas a performance constante é exaustiva, porque exige atenção vigilante ao feedback externo, enquanto ignora completamente a orientação interna e os impulsos autênticos. Entender as formas específicas pelas quais o eu falso se manifesta é crucial para reconquistar a da autenticidade. Talvez você seja o agradador que concorda automaticamente com os outros, mesmo quando discorda internamente. Talvez seja o perfeccionista que apresenta uma imagem impecável em commutes, enquanto esconde as lutas e vulnerabilidades. Ou talvez seja o camaleão que se adapta tão completamente a diferentes grupos que perdeu o contato com as próprias preferências e opiniões. O processo de resgatar o eu autêntico frequentemente começa com identificar as máscaras que você usa em diferentes situações. Observe como age de forma diferente no trabalho do que em casa, com amigos do que com a família, com pessoas que quer impressionar do que com pessoas com quem se sente confortável. Embora alguma adaptabilidade seja natural e saudável, uma desconexão significativa do eu central em diferentes contextos é sinal de que você está performando em vez de sendo autêntico. O custo de energia de manter essas personas diferentes é enorme e frequentemente se manifesta como fadiga crônica, ansiedade ou depressão. Quando você está constantemente alternando entre versões diferentes de si mesmo, nunca consegue descansar no próprio estado natural. É como ser um tradutor que precisa constantemente converter entre idiomas. Eventualmente, você perde a fluência na língua materna. O medo da rejeição é frequentemente o maior obstáculo à expressão autêntica, porque o eu falso foi criado especificamente para evitar a rejeição. Mas viver de forma inautêntica garante um tipo particular de rejeição. Você se rejeita ao não permitir que a própria natureza verdadeira seja vista ou expressa. A ironia é que as estratégias usadas para evitar a rejeição frequentemente criam a desconexão e o vazio que alimentam a ansiedade. A jornada em direção à autenticidade frequentemente começa com o que poderia chamar de experimentos de autenticidade, formas pequenas e de baixo risco de expressar mais da própria natureza verdadeira. Isso pode significar compartilhar uma opinião genuinamente sua, em vez do que acha que os outros querem ouvir. Pode significar usar roupas que expressam o estilo real em vez do que acha adequado. Pode significar admitir quando não sabe algo, em vez de fingir entender. Esses pequenos experimentos de autenticidade podem parecer aterrorizantes no início, porque você está saindo da segurança da persona familiar. Pode notar aumento de ansiedade ao se preparar para ser mais genuíno. Mas essa ansiedade é, na verdade, um sinal de que está se movendo na direção certa. É o medo do eu falso perdendo o controle e a animação do eu verdadeiro finalmente podendo emergir. A expressão autêntica de si mesmo exige desenvolver tolerância para as reações e opiniões dos outros. Nem todo mundo vai entendê-lo, apreciá-lo ou aprovar o eu autêntico. E isso não é apenas aceitável, é necessário. Tentar ser tudo para todas as pessoas é impossível e exaustivo. Quando você aceita que algumas pessoas não vão ressoar com o eu real, liberta-se para atrair os relacionamentos e oportunidades que verdadeiramente se alinham com quem você é. Uma das percepções mais profundas na jornada em direção à autenticidade é entender que as pessoas certas para você serão atraídas pelo eu genuíno, não pelo eu performático. Quando atrai pessoas e oportunidades com base em uma persona falsa, acaba em relacionamentos e situações que exigem manter essa persona indefinidamente. Mas quando atrai pessoas com base na natureza autêntica, pode relaxar e ser si mesmo. A aceitação de si mesmo é a fundação da vida autêntica, porque não é possível expressar o que não aceita em si mesmo. Isso não significa tornar-se complacente nem recusar-se a crescer, mas sim aceitar o ponto de partida e as próprias imperfeições humanas, enquanto ainda trabalha rumo a mudanças positivas.
Paradoxalmente, aceitar a si mesmo como você é torna mais fácil se tornar quem quer ser. A aceitação envolve abraçar todos os aspectos de si mesmo, incluindo as partes consideradas inaceitáveis ou vergonhosas. Esse trabalho com a sombra é essencial, porque a energia gasta escondendo partes de si mesmo é energia que poderia ser usada para a criatividade, conexão e crescimento. A coragem de decepcionar os outros é essencial para a vida autêntica, porque você não pode agradar a todos e ainda permanecer fiel a si mesmo. Isso não significa ser egoísta ou desconsiderado, mas sim aceitar que às vezes as próprias escolhas autênticas vão conflitar com o que os outros querem de você. Aprender a decepcionar os outros com gentileza, enquanto honra a própria verdade, é uma habilidade crucial de vida. Essa coragem se desenvolve gradualmente à medida que você pratica pequenos atos de escolha autêntica e descobre que consegue sobreviver à decepção ou desaprovação alheia. Você aprende que as reações dos outros à sua autenticidade dizem mais sobre eles do que sobre você, e que tentar gerenciar as emoções deles suprimindo a própria autenticidade não serve a ninguém no longo prazo. A comunicação autêntica envolve expressar os próprios pensamentos, sentimentos e necessidades com honestidade, enquanto ainda é respeitoso e considerado. Muitas pessoas ansiosas evitam a comunicação autêntica porque temem o conflito ou a rejeição. Mas a comunicação indireta ou desonesta cria mais problemas do que resolve. Quando você consegue se expressar autenticamente, reduz a ansiedade que vem de constantemente se monitorar e se censurar. Aprender a comunicação autêntica frequentemente envolve desenvolver conforto com o conflito saudável. Muitas pessoas evitam a autenticidade porque acreditam que vai criar conflito. Mas, na verdade, a comunicação autêntica frequentemente previne o tipo de ressentimento e mal-entendido que criam conflitos mais profundos adiante. Quando você consegue expressar necessidades e limites com clareza e gentileza, cria as condições para a compreensão genuína e o respeito. O cuidado autêntico de si mesmo vai além das práticas superficiais para incluir fazer escolhas que verdadeiramente servem ao bem-estar, em vez de apenas parecer bem cuidado. Isso pode significar dizer não a obrigações sociais que o esgotam, mesmo que os outros achem que são boas para você, ou perseguir projetos criativos que o realizam, mesmo que não façam sentido para os outros. O verdadeiro autocuidado é sobre honrar as necessidades autênticas, que podem ser muito diferentes do que o autocuidado parece para outras pessoas. A prática da tomada de decisões autêntica envolve verificar a própria sabedoria interior, em vez de apenas analisar as opções intelectualmente. O eu autêntico geralmente sabe o que é certo para você num nível mais profundo do que a análise racional. Isso não significa ignorar considerações práticas, mas sim incluir a sabedoria intuitiva ao lado do pensamento lógico no processo de tomada de decisões. Viver autenticamente cria um estado natural de alinhamento interior, em que pensamentos, sentimentos e ações estão todos apontando na mesma direção. Esse alinhamento elimina o atrito interno e a contradição que frequentemente alimentam a ansiedade. Quando você está sendo fiel a si mesmo, há um senso de fluxo e facilidade que apoia a calma e a confiança naturais. A descoberta final da vida autêntica é que o eu verdadeiro não é algo que você precisa criar ou se tornar, é algo que você já é, que precisava parar de esconder. A paz que você buscou por meio do gerenciamento da ansiedade é, na verdade, o seu estado natural. Quando você não está gastando energia mantendo uma identidade falsa, o eu autêntico é inerentemente calmo, sábio e resiliente, porque está alinhado com a própria natureza verdadeira, em vez de lutar contra ela. Quando você abraça plenamente a vida autêntica, descobre que a ansiedade nunca foi realmente sobre ameaças externas nem circunstâncias. Era sobre o conflito interno entre quem você realmente é e quem estava tentando ser. Quando esse conflito se resolve por meio da expressão autêntica de si mesmo, uma paz natural emerge.
que não depende de controlar as condições externas nem de gerenciar sintomas. Essa é a liberdade definitiva. Ser você mesmo tão completamente que a ansiedade não encontra apoio. Viver tão autenticamente que a paz se torna o estado natural. E expressar a própria natureza verdadeira tão plenamente que você se torna uma fonte de calma e inspiração para outros, que ainda estão presos na performance do eu falso. O eu autêntico não é apenas a cura para a ansiedade, é o seu presente ao mundo. Café e capítulos. Sua dose de literatura contemporânea.